Salve, salve nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Flamengo 360 e no vídeo de hoje vamos trazer um corte sobre Zico falando da saída de Gabigol do Flamengo e também uma análise do jogo aberto sobre a Copa do Brasil do Flamengo e toda a repercussão de Tite quando ainda era treinador do Flamengo. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha e vamos pro vídeo. Um jogador que tem movimentado muito essa janela de transferências é o Gabigol, né? Que sai do Flamengo, tá apalavrado para ser anunciado com o Cruzeiro agora já no dia 4 de janeiro, mas nada foi oficializado. O Santos também tem o interesse, a tendência é que ele seja de fato anunciado pelo Cruzeiro. E eu me lembro, Zico, que, se não me engano, em outubro desse ano, todas as oportunidades que você fala com a imprensa ou dá alguma entrevista, você saiu em defesa do Gabigol, né? Em alguns episódios, algumas polêmicas que aconteceram. Teve aquela história da camisa do Corinthians que ele vestiu. Depois disso, ele perde a camisa número 10, passa a usar 99. Inclusive, a gente estava falando muito dos camisas 10. Quem vai usar a camisa 10 agora do Flamengo é o Arrascaeta, que a gente estava falando. Eu queria saber a sua opinião sobre o Gabigol, porque em outubro você disse, ele é capaz de dar a volta por cima. E deu, né? Fez gols importantes na decisão da Copa do Brasil, deixa o Flamengo com um número de títulos histórico. Daqui a pouco a gente vai mostrar o ranking dos jogadores do Flamengo com mais taças levantadas. Ele deu a volta por cima e você queria que ele renovasse. Não aconteceu. Como é que você vê esse fim de trajetória, pelo menos nessa passagem do Gabigol no Flamengo? A gente, como eu, principalmente como torcedor e amigo dele, de um cara que eu gosto bastante, a gente fica chateado da forma como tudo aconteceu. Porque todos nós, todos os jogadores, principalmente aqueles que atingem um certo nível, ele precisa de ter continuidade. Você não adianta, pode ser quem for, ficar botando 15 minutos finais, 20 minutos, que não vai adiantar. Você tem que... O cara está acostumado a jogar o tempo todo, acostumado de início para pegar o jeito do jogo e tal. E o Felipe Luiz entendeu muito bem isso. E fez. E, lógico, ele vai dar a resposta. Né? Ele vai ver que o treinador está confiante nele e tal. E aí é onde entra aquela coisa de, o cara acredita em mim, confia e eu vou dar o resultado. E ele sempre foi assim. Então, um cara que tem já... além da qualidade técnica, tem uma estrela importante, sabe o que é a importância de jogos importantes, e ele sempre teve bem nessas partidas, e por isso. E eu acho que foi tudo muito mal conduzido, tudo muito mal conduzido. Eu acho que um ídolo como ele não deveria ter sido feito daquela maneira, tá? As coisas começaram a ficar muito nebulosas e acontecer situações chatas, situações que estavam à parte do jogador de futebol, da parte de dentro do campo. Né? Então, lógico, eu entendo que o Flamengo estava preocupado com aquele negócio daquela suspensão, se vai voltar, se não vai, se vai ser absolvido, se não vai. Eu acho que isso tudo, no meio... não conseguiu resolver de uma maneira que pudesse, deu aquela impressão, vamos ficar esperando. Não confiaram na situação de resolver o problema para ele. Não, ele vai ser do Flamengo e tal, vamos renovar, de chegar uma conversa, de chamar mesmo aqui, você é importante por isso, vamos resolver essa questão. Foram empurrando e tal, e aí deu no que deu. Então, aproveito até para agradecer a ele, que eu recebi na minha casa a chuteira lá da Mizuno, o par de chuteira, a Golden, né? Chuteira de ouro, que ele, acho que jogou o último jogo dele e mandou para mim e tal. Que o Flamengo entrou na competição na terceira fase, eliminando o Amazonas. Era um momento de crise, Tite muito contestado. Aí, nas oitavas de final... veio um peso diferente, porque o adversário era o Palmeiras e o Flamengo fez um ótimo jogo de ida e depois conseguiu segurar essa vantagem em São Paulo, eliminando o Verdão de Abel Ferreira. E a arbitragem também, hein? A arbitragem também, o gol do Flávio Lopes foi legal, não esqueça não. O gol foi legal.
As quartas de final, aí outro momento eliminando o Bahia do Rogério Ceni. Aí normal. Verdade. Por que, Rona? Aí normal, é porque o Rogério Ceni nunca ganhou do Bahia, nunca ganhou do Flamengo. Aí é normal. E nunca ganhou do São Paulo, tá? Não consegue ganhar de jeito nenhum, velho. E aí rasgou-se o quê? O quê? Não sei. O regulamento. E por quê? Diga por quê. Ganhou do Bahia, o Flamengo ganhou do Bahia, atropelou o Bahia, aí no meio da confusão, rasgou-se o regulamento e o Flamengo enfrentou o Corinthians. E jogou só lá no Rio, hein? E aí, como diria um amigo meu, Vral. Vral. Aí foi Vral invertido. Aí moiou. Foi Vral encarpado invertido. Então, na semifinal, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. E aí, gente, tem uma mudança, que não é o regulamento. Aqui entra em cena Felipe Luiz. É verdade. Felipe Luiz. Essa é a mudança de ânimo, de chave, né, Dê? Pegou só a cereja do bolo, filho. Tite foi até ali, né? Dali pra frente, moiou. Lembrando que aqui na semifinal contra o Corinthians, na casa corintiana, teve um jogador expulso, Bruno Henrique. Ele fez aquela estratégia de já colocar o Fabrício Bruno, segurou o resultado, não é? Então acabou chegando na final. E aí vem o Atlético Mineiro de Milito e não teve pra ninguém. Aí foi Vral. Aí foi bravo. Aí amasso 3-1 na ida, na volta 1-0. É, gente. E aqui, ó, o total: 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Só perdeu pra quem? Pro Palmeiras. É verdade. Na E volta. só- e- Que desânimo. Não, Não, é que o Flamengo só foi convencer depois que o Felipe Luiz chegou. Porque esse retrospecto, assim, contra o Palmeiras, fez um jogo legal lá no Rio, chegou aqui em São Paulo, na minha opinião, de uma forma covarde. Aquele futebol do Tite, todo mundo atrás da linha da bola, assim, o Palmeiras amassando. Enfim, teve até um gol anulado, como o Capela falou aqui, contra o Corinthians, no Rio. O Corinthians se segurou de não tomar uma lavada do Flamengo. Hugo neles. O Hugo pegou muito, enfim. Aí teve contra o Corinthians aqui, também fez um bom jogo, o Flamengo mesmo com a menos, e na final contra o Galo foi um amasso pro choro do nosso gordinho de Minas. Mas ele falou sobre covardia, o Palmeiras também, no jogo de ida do Maracanã. Foi covarde em relação à postura. Ah, mas jogo de o Palmeiras ida, não jogou mas absolutamente nada. Jogo de ida e jogo de volta é a mesma coisa. Você vai jogar lá e vai jogar cá. Eu queria começar até a falar do Tite. Porque o cara vem com moral, de certa maneira, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo, mas ficou 6 anos na seleção brasileira. É um cara que queria ir para o exterior. Vem a proposta do Flamengo, ele disse: não vou treinar nenhum clube em 2023. Ele rasgou o regulamento, como diz o Ronaldo Giovanelli. Não quis o Corinthians e foi pro Flamengo, fez a reta final. Imaginava-se que com esse conhecimento, já entendendo o dia a dia do clube, ele fosse começar 2024 voando, fazendo, não só ganhou o estadual, ok, mas não ganhou o estadual brilhando, amassando, até ganhou com facilidade, mas não foi aquele jeito Flamengo de encantar seus torcedores. E olha só, aqui está o Tite e a gente fez um apanhado geral de outubro de 2023 a setembro deste ano. Foram 70 jogos pelo Flamengo. 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é baixo, é de 65,7%. Ganhou o Campeonato Carioca e ele foi demitido após a eliminação para o Penharol nas quartas de final da Libertadores. Dedê. Loirão, os números são bons do Tite. Sim. E aí confirma o que a gente sempre falou aqui do estilo de jogo que ele implementava dentro do Flamengo. Porque se você olhar para os números, até fazer aqui meio com uma comparação com o que fez o Dunga com a seleção brasileira. Você pegar os números do Dunga na seleção brasileira, são números excelentes. Só que o time não jogava, o Dunga tinha um jeito de ser diferente, com a imprensa, com todo mundo e tudo mais. O Tite fica muito provado com esses números que ele não agradou o torcedor e muito menos os jogadores. Porque com a característica que o Flamengo tem, que aí vem a mudança do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando ele chega, ele só fala pros caras: rapaziada, só vamos atacar, pai. Vamos marcação alta, é lá em cima, é sufocar os caras. O Tite já não. O Tite vamos fechar a casa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso foi irritando os jogadores, foi irritando a imprensa, foi irritando o torcedor principalmente, que começou a pedir a cabeça dele no cargo. Agora, o Tite, ele tinha tudo para fazer uma grande volta ao cotidiano do futebol e não fez. E muitos desses números que mostramos, vários jogos são
do Campeonato Estadual, que tem uma facilidade maior, adversários menos E expressivos. segundo ele, falou que era top, né? Campeonato Carioca. Que era o melhor do Brasil. Depois Ele voltou falou atrás, que era top. Depois voltou atrás, né? Que não era bem assim, né? Bem lembrado, Dedê. O Carioca é o mais difícil. É mesmo, ele falou isso. E deu uma declaração até, acho que pra fazer média com a torcida, aquela coisa toda. Agora, o que eu fico pensando é que definitivamente o que derrubou o Tite não foi a Copa do Brasil, e sim a Libertadores. O Diego Aguirre, com a sua estratégia, colocou o Tite no bolso. O Peñarol seguiu na competição, eliminava um time muito forte. Agora, o Flamengo, acho que o principal inimigo da temporada foram as lesões. Você perder... O Cebolinha era um titular absoluto do Tite, o Luiz Araújo conquistou essa condição, o Pedro até então fazia uma temporada mágica, demorou para alguém passar o Pedro na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, várias coisas aconteceram e acho que esse estilo de jogo, Rona, que o Tite tem, que ele cultua no Flamengo, nunca caiu bem. Mas o Tite, assim, falando no futebolês, ele foi olho grande. No futebolês. Ele foi olho grande. Olho grande? Porque ele falou que não ia trabalhar. Não foi isso? Eu não vou trabalhar, eu vou fazer aqui, vou esperar terminar. Aí ele viu que o Flamengo, um baita de um elenco, um baita de um time, faltando comando. Ele falou, acho que eu vou rasgar minhas férias, como foi rasgado o regulamento. Eu vou rasgar minhas férias e vou tomar conta do Flamengo, porque lá vou nadar de braçada. 16 derrotas. Você viu os números ali? E o Denilson falou que os números do time são bons. 65%. Não, mas o aproveitamento não é ruim, não. Com um time com uma folha lá em cima. Arrascaeta, Gerson, Ele ganhou todo muito no mundo, Carioca, Pedro, né? Gabigol. Ele não consegue reconhecer o erro, nunca a culpa é do Tite. Sempre na coletiva aquele papo dele assim, que um flamenguista não Aquela quer. resenha, morta. Tem que se adaptar. E olha que eu gosto do Tite, mas a resenha não é boa. Não, mas tem que se adaptar ao Flamengo. Eu falei várias vezes aqui durante a temporada, na minha opinião, o Tite não estava entendendo onde ele estava. No Flamengo a pressão é muito maior do que a seleção brasileira, muito maior porque envolve a paixão de uma nação, de milhões de torcedores. A seleção a gente sabe como que é, todo mundo junto assim torcendo, só que não envolve aquele negócio assim passional de coração para muita gente. Muito mais pressão. Ele na coletiva falando com um jeitinho assim que não falava com o povo, com o público que estava assistindo a coletiva. E também em campo, colocando Carlinhos ao invés do Gabigol, com todo respeito ao Carlinhos, por conta de birrinha pessoal. Pra mim tá errado. Ele dividia as coletivas com o filho, com o preparador físico, com o Sampaio, com várias pessoas. Eu acho que... Você vê o Abel Ferreira, que todo mundo dá pancada, porque às vezes ele não é tão legal com a imprensa, não é mas tão... Ele fala. Mas quem é que tá do lado dele? Ele se defende. É quando ele tá suspenso, ele não tá lá. Mas quando ele tá disponível, é ele que dá a coletiva. E o Tite querendo fazer uma coisa meio... Vamos democratizar a coletiva. Não dá. O torcedor, ele quer ouvir o treinador. Acabou o jogo, ganhando ou perdendo. Quem tem que falar é o treinador. Quero levar mais alguém? Leva um atleta. Leva alguém que foi protagonista, alguém que cometeu um erro, enfim. Mas não, ele levava pessoas que ninguém queria ouvir. O Kleber Xavier. E eu não sei onde ele aprendeu isso. Na seleção brasileira. Não, assim, porque se você pegar no mundo, se pegar o futebol europeu que a gente elogia tanto assim, olha as coletivas lá também. É o treinador. O Ramon Dias leva o filho quando pode, mas acho que é mais por uma questão até de tradução também. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra. O treinador que tem que falar, ponto, acabou. Entendeu? Mas é isso que a Renata tá falando. Exato, eu concordo com a Renata. Então, a Renata... Não, ele é contra o Ramon Dias. Não, o Ramon Dias é do filho. A Renata tá falando que é isso aí. É um nepotismo gigantesco. Coletiva, fala, derruba técnico. O Tite, ele se mostrou mais uma vez um hipócrita gigantesco. Que isso? Gigantesco. Eu vou falar o porquê. Eu não esqueço as coisas aqui. O Tite, quando treinava o Corinthians, tá? Antes de ir para a seleção, o que ele reclamava? Reclamava do Marco Paulo Del Nero, reclamava do calendário, reclamava quando os jogadores do Corinthians, aquela fase espetacular 2015, jogadores eram convocados e não tinha pausa para a data FIFA. Quando ele assumiu a seleção brasileira, ficou 6 anos lá, o que ele fez? Exatamente aquilo que ele reclamava antes. E aí, quando ele assumiu o Flamengo, ele começou a bater nos caras que tiravam jogadores do Flamengo, no caso o Fernando Diniz e Dorival. Isso é uma incoerência gigantesca. Então, assim, muito disso passa pela forma com que ele lida dentro e fora de campo, com as ideias dele. Então isso aí repercute mal com a imprensa, como eu tô lembrando aqui, repercute mal com a torcida, porque, querendo ou não, a gente se pauta muito do termômetro de rede social e as pessoas não têm memória curta não, gente. Agora, nessa questão de treinador, eu tenho uma experiência pessoal, eu posso falar pra vocês, que realmente até hoje ela me traz uma vergonha profunda, quando o Inter caiu e ele trouxe o Lisca doido nos últimos 3 jogos. O Lisca tinha 3 jogos para não cair. O Felipe Luiz teve 4 jogos. Ele foi conquistando isso
para ganhar uma Copa do Brasil. E por que não é mérito? Ganhar do Corinthians 2 vezes, ganhar do Galo 2 vezes. Não é, ele não ganhou 2 vezes do Corinthians, empatou, mas passou. No apito. Eliminou, então. O Rossi fazendo cera. Ok, você tem razão. Vamos trocar os termos. Eliminou o Corinthians e eliminou o Galo, não é? Então o Felipe Luiz, o elenco do Flamengo já foi mais recheado, mais cheio durante a temporada. O Felipe chega com vários desfalques, sem o Pedro, que era o principal jogador. O Gerson já vinha pegando esse protagonismo, já virou o grande nome do Flamengo em 2024. Mas eu acho que ele tem mérito sim, porque se o Flamengo termina sem essa Copa do Brasil, era uma crise tremenda, com tudo, com processo eleitoral, um monte de coisa. E ele conseguiu, ele chega sem experiência no profissional, porque ele vem do Sub-17, do Sub-20, e conquista uma Copa do Brasil em 4 jogos. Muitos não conquistam, o Milito chegou e não conquistou. Com uma mudança de comportamento, não é que ele deu sequência... Porque a gente vê muito isso, né? O treinador assume o comando e aí você vê a sequência de jogos, sei lá, 3, 4, 5 jogos, o time jogando igual. Ah, eu não vou mudar, porque eu só vou ver como é que tá aqui, conhecer um pouquinho mais os jogadores, entender como é que os caras gostam de jogar e tudo mais. O mérito do Felipe Luiz, além do conhecimento, que todos esses jogadores que estavam no Flamengo, ou a maioria deles, jogou com o Felipe Luiz. Então ele conhecia. O caso do Gabigol, por exemplo, é um negócio assim... estrondoso. O Gabigol ele colocou porque o Pedro machucou. Não, tudo bem, mas ele quando ele assume a diretoria, você vai lembrar. Quando surge o nome do Felipe Luiz... Vocês dois estão falando bem do Felipe Mourinho aí. Quando a diretoria... No jogo anuncia, complicadíssimo da vida dele, ele só mexeu, ele tirou... É isso aí, nação. Se você assistiu o vídeo até aqui, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Lembrando que se você quiser assistir o vídeo completo, o link está aqui embaixo. Valeu e até a próxima.